Olá! Para a aula de hoje eu vou ensinar a fazer um prato de bolo e um cobre-bolo. O meu eu escolhi com uma estampa de limão siciliano que está muito procurado nessa época. Vamos fazer? Um guardanapo de decopagem, lembra de tirar a película, as duas películas brancas. Um prato acrílico transparente para bolo e cola, pode ser cola branca, cola gel. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó só, o guardanapo cabe certinho no nosso prato de bolo. A gente vai amassar. E agora a gente vai abrir o guardanapo de decopagem com bastante cuidado, mas querendo manter ainda essa textura que ele formou no amassado. Vamos trabalhar do lado de trás do prato. E atenção, a estampa é voltada para baixo, para que quando a gente for usar o prato, a estampa apareça. Passa a cola e espalha bem, não muita cola, é o suficiente para dar só pro guardanapo grudar aqui no prato. Foi colado a volta toda, vai acomodando com as mãos, fazendo o formato do arredondado do prato. E olha só o que aconteceu aqui. De um lado, sobrou quase 1 centímetro de guardanapo. E desse lado aqui, ó, faltou guardanapo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma emenda aqui do mesmo jeito. Eu vou procurar recortar o tamanho do limão aqui certinho e vou dar sequência nele, na colagem dele. Procura caprichar bastante aqui nas bordas do prato, onde está arredondado, vai conferindo se ficou alguma coisa descolado, vai passando cola de novo. Eu já fiz a emenda. Não recorte o excesso de guardanapo enquanto ele não estiver totalmente seco. O que a gente vai fazer agora? Passar uma camada de verniz acrílico, com o mesmo pincel que a gente aplicou a cola. Passa de um jeito bem delicado para não rasgar o papel. E aí, quando tiver seco, uma lixa de unha, a gente vem de cima para baixo, tirando todo esse excesso de papel na volta toda do prato. Passou o verniz, deixa secar, aplica com o rolinho 2 demãos de tinta branca. Deixa secar e a gente continua o trabalho. Eu já terminei de passar o verniz, tá vendo? Uma boa camada de verniz. E agora, enquanto eu espero secar, eu vou ensinar a fazer o cobre-bolo, que é a tampa. Essa daqui que a gente compra em loja que vende utilidade doméstica. Tem esse puxador aqui, plástico.
eu não quero ele. Então, eu vou puxar e vou tirar ele daqui. Pronto, ó. Saiu fácil. Eu não gosto dele porque fica parecendo uma chupeta de bebê. Vamos colocar uma coisa mais bonitinha, né? Vamos pôr um puxador diferente. Eu comprei esse daqui. A gente encontra vários modelos. Esse daqui tem um parafuso, depois eu vou tirar ele aqui para vestir. Tem vários modelos que a gente encontra. Inclusive um puxador bolinha assim de plástico branco, que a gente pode fazer uma decopagem depois para combinar com o nosso prato e o nosso cobre-bolo. Por enquanto nós vamos deixar assim. Então aqui, ó, o parafuso, a gente deixa quietinho. Tô aqui com essa peça, ela é uma tela e a gente pode fazer de várias maneiras. Eu vou te dar algumas sugestões. Como a gente fez o prato do bolo, a gente pode usar o mesmo guardanapo de decopagem, recortar. Eu gosto de recortar com a mão mesmo, não gosto de recortar com a tesoura, mas aí é o jeito de cada um. Você pode recortar os pedaços, as figuras, né, do limão, no caso que eu estou usando o limão siciliano, que está tão em alta. E a gente vai colando em volta, espalhado, só próximo do puxador, as figuras de acordo com o seu gosto. Uma dica, não coloque pedaços muito grandes, que ele fica difícil de colar, porque é uma tela isso daqui. Então é melhor que você faça montagens. Então o limão, a gente recorta essa parte do limão, a folha separada, cola pertinho depois, aí fica do seu gosto. Eu não quero isso, eu vou fazer uma listra. Para isso eu vou usar fita crepe, e aí a gente vai ter que ter um pouco de paciência para ir marcando certinho a fita crepe e olhando a distância. Eu vou fazer 3 listras. Vamos ver aqui se ela tá bem. O que tem que fazer é pressionar bem para a tinta não entrar aqui embaixo e não ficar fora daquilo que a gente planejou. É isso que eu vou fazer. Vou colocar a fita, vou marcar uma distância e depois a gente volta a se falar de novo. Eu já coloquei a fita crepe, marquei a distância que eu queria. E agora, com uma buchinha de cozinha, um pedacinho dessa buchinha, pouca tinta, eu vou usar aqui a tinta preto para poder combinar com o meu guardanapo, né? Tira o excesso da tinta e vem batendo suavemente em cima do cobre-bolo. Não coloque muita tinta porque é uma tela, o outro lado a gente não quer que fique borrado, nem que fique escorrendo a tinta, muito menos que a tinta entre embaixo da fita crepe. Como eu disse, eu passei pouca tinta preta na esponjinha. Olha só, nem varou do outro lado e eu passei 3 camadas. Passei, sequei, eu achei melhor fazer isso. Se você vê que tá faltando alguma coisa, não tenta passar enquanto tiver molhado. Seca e depois passa outra camada.
Então agora vamos ver o resultado, nós vamos conhecer esse resultado juntos. Se você quiser fazer mais listras, veja só, aqui nessa parte aqui na borda da tampa da boleira, ela ficou com preto. Eu vou pensar o que eu vou fazer ainda. Se eu vou dar uma lixadinha e tirar essa tinta e deixar toda essa borda branca, ou se eu vou fazer listrinha, ou se eu vou pintar toda a borda de preto. O puxador, parafuso, então venha do lado de dentro com o parafuso. E agora é só rosquear. Vou colocar aqui só pra gente ter uma ideia de como vai ficar. O prato ainda não tá pronto, mas já vai dar pra gente ter uma ideia. Olha só que lindo. Lembra que agora eu vou trabalhar com branco aqui atrás. Por que o branco? Porque o branco vai realçar de novo a figura do guardanapo. Verniz, depois eu vou aplicar verniz acrílico e a gente volta para ver a peça finalizada. Eu finalizei as duas peças passando verniz acrílico com o rolinho, passei 2 demãos. Se você achar que ficou, não tem muita confiança, se deu uma cobertura total, passe mais uma camada. Verniz nunca é demais. A mesma coisa eu fiz no cobre-bolo. Sobre as listras que eu pintei, eu passei o verniz acrílico. Lembra, é uma quantidade pequena, passe várias vezes. Tanto que nem a tinta, nem o verniz fechou a trama da tela que tem no cobre-bolo. Eu troquei, lembra, troquei o puxador, que vem de plástico, por um outro que eu escolhi. Só que depois ficava aparecendo aqui no fundo o parafuso. Então o que eu fiz? Eu peguei aquela parte que dá o arremate plástico, que veio no próprio cobre-bolo, e olha só, eu coloquei e ele esconde, mas dá um acabamento bonito. Esconder o parafuso de tudo ele não vai esconder, porque ó, dá pra ver. Mas ele deu um acabamento bonito. Depois de tudo, eu passei verniz spray, só para dar uma garantida de que o verniz deu uma cobertura total. Precisa do verniz spray? Eu coloquei porque eu uso muito material diferente. Mas se você passar uma boa camada de verniz acrílico, é o suficiente. Agora, é só juntar a família para um delicioso café da tarde, montado no capricho. Veja só que peça linda que ficou. Gostou? Curte aí!